Bem-vindos a mais um N30Cast. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e se vocês gostarem da nossa entrevista, dê o seu like. Hoje o nosso convidado é o Juliano. Bem-vindo, Juliano. Legal, um prazer estar aqui. Eu queria que o Juliano falasse para a gente um pouquinho, que ele se apresentasse um pouco, quem ele é, o que ele faz. Bom, vamos lá, eu estou com quase 50 anos já, né? Então tem uma história aí de vida incrível para falar e uma bagagem enorme. Mas, vamos lá, vou me restringir. Sou funcionário público, né? Sou técnico agropecuário, sou empresário. Empresário. Na área de empresário eu trabalho com paisagismo, trabalho com design de interiores e a minha grande paixão que é o mundo pet, né? Funcionário público, eu também carrego uma bagagem enorme aí de contribuir nos interiores, nos espaços, na criação, em gestão, em equipe, dou aula, enfim, tem uma outra bagagem enorme e atualmente também síndico, estou como síndico, então tem... E o seu dia tem 24 horas, você tem certeza disso? Mas para gerenciar tudo isso, né, as pessoas me perguntam, planejamento, cara. Eu sou uma pessoa sistemática, mas no jeito gostoso da palavra, né? Eu sou sistematizado, sou uma pessoa organizada. Então, até para minha rotina, meu dia a dia está funcionando, a minha geladeira tem que estar organizada, a minha comida, o meu apartamento, e aí as coisas fluem. Então... E eu percebi também que, pelo que você falou, que você pega parte do que você atua no meio empresarial e acaba trazendo para o seu trabalho dentro do funcionalismo público e vice-versa também. Quer dizer, além de ser organizado, parece que tem essa questão de interação entre as várias coisas. Teve uma vez um amigo me perguntou, né? Eu escrevi um programa social para a prefeitura e aí me perguntou, cara, como é que vocês, do meio ambiente, conseguem ter uma visão tão ampla? Eu falo por mim, né, e a grande maioria dos amigos, dos colegas de trabalho, a gente não consegue, como a gente é do meio ambiente, a gente não consegue ver a coisa isolada. Então, o ecossistema ele é todo integrado. Então, eu não consigo fazer as coisas isoladas, são todas amarradas. Então, precisa estar tudo atrelado. E aí, eu sou a soma de um monte de gente, cara. Eu vou aprendendo com as empresas, com os contratos, com o que deu certo, com o que não deu, né? Então, eu sou a soma de muitos, cara. E o que te dá bastante dor de cabeça aí no dia de hoje, aí dentro da sua rotina? Então, e por incrível que pareça, é a empresa, né? E é quando você lida com um contrato, quando você faz uma coisa que não deu certo, por quê? Porque o contrato foi mal feito, seja na área da prefeitura, seja no condomínio. A gente está contratando agora um sistema solar, a gente é um dos primeiros condomínios em São José com um sistema solar incrível. No seu condomínio? No meu condomínio. Certo. Isso com 8 meses de gestão, a gente já está colocando já, né? E aí sem aumentar a taxa condominial para esse evento. Então é muito bacana. E o quanto de valor não agrega. Isso no dia a dia, na rotina e no planejamento da taxa condominial daqui a 60 meses. Então, assim, a grande complexidade que você está lidando hoje é a questão contratual, os contratos que foram mal feitos, e isso dá consequências ruins. Isso, pelo que eu entendi, é dentro do seu trabalho como síndico hoje. Como síndico, na prefeitura, na minha empresa. Então, assim, se eu vou contratar ração para os meus cães, peraí, qual é a garantia que aquela ração ali é boa e vai atender as necessidades dos meus cães? O que eu estou gastando ali vai ser na sindicância. O serviço que eu estou contratando para o condômino de fato aquilo? Né? Está entregando aquilo? Na prefeitura, o que se foi proposto, né, enquanto trabalho para entregar para o munícipe e a compra que foi feita com o dinheiro do munícipe, tudo isso bate, sabe? Então, as brigas são essas. As pessoas, infelizmente, elas não têm o hábito de ler o contrato. A empresa, muitas vezes, ela só cumpre o contrato quando ela é vigiada, monitorada, avaliada, né? E muitas vezes as pessoas não têm, isso não é rotina das pessoas. Mas quando se faz, cara, o resultado é inevitável, não tem como não. E a questão do síndico, né, nós estamos aqui falando de política, eu acho que a função do síndico, ele exige algumas habilidades políticas, e além disso, você me corrija se eu estiver errado,
eu acho que aquilo é uma pequena cidade. No meu condomínio eu sou o prefeito. Exatamente. Então, eu acho que, assim, eu queria que você contasse um pouco mais essa questão da sua vivência como síndico, essa questão de que um condomínio é uma mini cidade, e aí você tem todas aquelas questões de pessoas que contribuem, pessoas que jogam contra, os conflitos de interesse que você pode ter, a boa e má administração, bons e maus exemplos. Então, se você pudesse trazer algum exemplo dessa questão do seu trabalho como síndico, mas fazendo também algum tipo de paralelo, algum tipo de comparação com o que você espera que ocorra dentro do nosso executivo, dentro do nosso legislativo. É muito claro. As pessoas falam que não gostam de política, mas, cara, principalmente quem mora num condomínio, está dentro de uma igreja, está dentro de qualquer grupo familiar, tem política envolvida, não adianta. E o condomínio residencial, ele é uma mini cidade, onde lá eu sou o prefeito, os meus conselheiros eles assumem o papel de vereadores, eles me fiscalizam. Ah, tá. Então os conselheiros fazem o papel do vereador. Sim. E aí quem é o Estado? É a prefeitura hoje de São José. Nós tivemos um problema com a coleta de lixo. O que acontece? Eu tive que acionar a prefeitura para resolver esse problema da minha cidadezinha. Né? E a taxa condominial nada mais é do que os impostos, é o IPTU, o que é diferente de uma cidade. Por quê? Porque a taxa condominial ela é dividida pelas unidades, mas como é que ela é calculada? Tem uma previsão orçamentária à risca. Se eu tiver um outro projeto, a taxa condominial é manutenção. Se eu tiver um outro projeto a mais, aí sim eu tenho que chamar uma outra assembleia e levar isso para votação. Então, a gestão do dinheiro ali é a mesma coisa que a gestão do dinheiro público, porque na verdade não é meu. Gerir aquele dinheiro, e como você mais, a gente assumiu em março do ano passado, a unidade valendo 205 mil, sem piso. Está em 290 mil. Em 8 meses, subiu para isso. Tem unidade sendo de 346 mil, aqui eu fiquei sabendo. Daqui uns 20 dias chegam os equipamentos. Daqui 90 dias estou com o sistema solar implantado. É mais 15, 25% de unidade de valorização do imóvel. Então, um planejamento, a utilização do dinheiro público, porque ali é público, não é meu. Tá? Quando ele é feito com planejamento, com sensatez e se entrega aquilo que se cumpre, né? Se cumpre aquilo que se foi planejado entregar, cara, as coisas rolam, não tem por que não. Agora, o que é muito legal? Né? E aí eu tenho um conselho que é super funcional. Ele não está ali para me agradar. Os meus conselheiros também são os munícipes. Eles também são moradores. E o mais interessado... É o caso dos vereadores. Sim. Os vereadores são vereadores, mas também são munícipes. Sim, mas aí que está a questão, né? Qual o interesse do conselheiro? É só dizer lá para a propriedade dele. Porque hoje eu, como síndico, o meu o meu CPF, ele está lá. Qualquer problema que der na minha gestão, eu respondo com a minha unidade. O conselho não. O conselho sim. O conselho é corresponsável junto comigo. Então, se o conselho omitir alguma coisa, se eu fiz um contrato fraudulento, se eu desviei dinheiro, qualquer coisa, se você ter uma ideia, eu assumi, nós fizemos auditoria em todas as contas. Achamos problemas na parte financeira, achamos em questão de contratos que a gente estava pagando mais de R$4.000 para uma empresa e não estava tendo serviço executado. A gente fez uma auditoria e foi consertando as coisas. Né? Então, hoje, a gente tem segurança, a gente estava com a VCB vencido. Tinha esse papel, mas não se tinha os equipamentos. Então, é responsabilidade, é planejamento, e o conselho, ele traz para mim muita informação. Porque no conselho eu também tenho empresário, eu também tenho pessoal que trabalha em outros condomínios, tenho pessoal que trabalha em marketing, tem vários olhares, cara, é importantíssimo. Eu não sou detentor de saber. Eu trago minha expertise de funcionário público, eu trago minha expertise de empresário, de vivência, de valores que minha família me deu, mas, cara, eu tenho um monte de gente. É uma somatória, né? Sim, a sociedade sim. é feita de uma somatória. É bem bacana. Então, assim, você é pré-candidato Sim. a vereador
para o Partido Novo, você já faz parte do processo seletivo, que a gente chama aqui de Jornada 2024, sim, e já teve a sua aprovação oficializada, certo? Sim. Então você é um pré-candidato. Então, o joseense, né, ele vai ter aí a oportunidade de ter todas essas habilidades, né, caso, né, dependendo do resultado das eleições, obviamente, a serviço dele, né? Qual que é, então, o que você propõe para a administração pública de São José dos Campos, as mudanças que você gostaria de estar defendendo? Você faz parte do Legislativo, quer dizer, sim, como pré-candidato a vereador, você está concorrendo a uma vaga no Legislativo, não no Executivo. Então, dentro dessa visão, que tipo de, como você quer atuar, como é que você quer contribuir, trazer essa visão de mini cidade, sim, que você tem no seu condomínio, para dentro de um contexto maior, de uma cidade como o tamanho de São José dos Campos. Na minha mini cidade eu sou prefeito, né? Mas na cidade minha, em São José dos Campos, eu sou um funcionário. Eu tenho uma equipe dentro da minha cidade. Eu respeito ela. Ela é extremamente produtiva. É ela que faz a diferença, a máquina rodar. E aí, qual que é a minha ideia? Qual é o objetivo? A máquina pública de São José, o funcionário precisa ser respeitado. A gente precisa corrigir as falhas. E pelo Legislativo, a gente tem muita lei que não se aplica. Eu costumo falar que muito me preocupa. Eu fiquei muito contente, se eu não tenho ideia. Primeiro que quando eu conheci o Novo, eu fui várias vezes convidado. Para ser candidato, para apoiar, sim. Só que eu nunca aceitei o tapinha nas costas. Quando eu conheço o Novo, vejo uma proposta técnica, cara, sabe? É um projeto, é uma proposta, não é um blá blá blá. Você tem ali proposta, existe um projeto por trás, sim, né? Sabe? Não é um jogo de interesses. Não, cara, o objetivo é só de uma cidade bacana e legal. E a gente, funcionário público, a gente apanha pra caramba. A gente sofre pra caramba, os familiares a gente sofre. E aí você virar e falar, de 4 em 4 anos, cara, a vida da gente vira um boné de gato. E quanta gente não tá ali que trabalha. E a gente sabe que tem uns folgados. A gente sabe que tem uma galera, cara, que tá cansada de levar porrada. Agora, quem que assume os cargos técnicos? É os cabides que muitas vezes não são técnicos. Eles não conseguem fazer o serviço. As pessoas que vêm de fora da estrutura ali. Sim, então assim, e hoje, a questão da legislação, a questão de avaliação do funcionário. Peraí, como é que você avalia um funcionário? E você avaliou ele. E os que são bacana, como é que você valoriza isso? É só um papel? Um preenchimento? Como é que você pune o que não é legal? E o funcionário público, ele consegue avaliar também a chefia? Consegue avaliar também? Porque tem muita falha. Uhum. A gente que está dentro da máquina pública, a gente sabe disso. Desde simples contratos de compra e venda. Sabe? Compra e venda não, de compra na prefeitura, compra de serviço, compra de material. E aí, assim, simples, que falta uma garantia para ser entregue, que um serviço poderia ser diferente. Eu mesmo vivenciei esses dias recentemente. E o vereador não pode perder a função dele, que é de servidor público também. Ele tem que ter isso na veia dele. O vereador de São José tem que deixar de ser dito um deus. Cara, porque você falou que é vereador, Não, cara, ele é peão, ele é funcionário do povo. Ele é um servidor público. Ele é isso que ele tem que ser. É isso que ele tem que ser. Sabe? Então, quando você chega e fala assim, eu recentemente estava com um problema de trânsito, de fluxo, e aí aparece um assessor de vereador. Não, eu queria falar com o técnico da prefeitura, e não com o assessor. Porque eu não estou ali para... Porque chega uma dessa, deu um monte de vereador, dá a cartuchada, não, faz. Mas e aí, se o cara faz uma coisa errada? Colocar um semáforo, uma via expressa, porque alguém pediu, só porque aí o vereador dita-se porque até então... Não, ele não é Deus, cara, peraí. E aí, por isso, muitas vezes o servidor público ele se chateia, se magoa e se fere, cara. Ele que tá de milímetro. Não, é muita porrada. Você tá ali, você recebe o seu salário, faz o serviço, muitas vezes você não consegue. Você não consegue porque você não tem o seu maquinário feito a manutenção, você não tem o material para você trabalhar, você não tem uma qualidade de trabalho, mas te cobram muito. Você está querendo dizer o seguinte, que o funcionário está lá com vontade de entregar um bom serviço à população, que é uma função estritamente técnica, operacional, de trabalho.
Só que as decisões que são tomadas dentro desse contexto, muitas vezes elas são decisões políticas, que não seguem uma linha técnica. É mais ou menos isso que você está querendo dizer? Sim, existe uma coisa muito simples, e acho que todo mundo sabe, né? Vocação. Palavrinha vocação. A gente aprende isso muito na igreja, né? Pelo menos na primeira Eucaristia, lá atrás quando ia, assim, vocação. Você tem que ter vocação até para o sacerdócio. E tem que ter para todas as funções. O professor que ele está ali para educar, para ensinar, ele tem que ter essa vocação. E o servidor público também. E o que não tem, tchau. Mas qual é o processo? Existe lei onde a minha estabilidade ela se dá depois de 2 anos. Ninguém me avaliou para me dar a estabilidade de 2 anos. Eu já tinha trabalhado na prefeitura em 96, eu volto em 2007, em 2009 não teve uma avaliação me atestando para que eu tivesse a minha estabilidade. Não teve. Então, por exemplo, uma das propostas que o Novo tem, o Diretório Municipal de São José dos Campos do Novo, é de que o regulamento atual, as regras atuais, as leis atuais de avaliação de desempenho que já existem, que eles sejam efetivamente implementados. Sim. Você é a favor disso? Sim, porque você vira e fala assim, tá, eu trabalho, eu recebo meu salário. Como é que eu vou ficar feliz carregando o piano do vizinho? Tem que ter alguma distinção, né? Não dá eu fazer o serviço de 2. Porque se chega a fazer audito com criança. As minhas crianças estão com vulnerabilidade socioeconômica. Cara, não dá. Se você olhar a miséria humana, você vai assim, vou deixar de fazer, não vou fazer a minha parte, porque não vai, cara. E aí quem tem a vocação, quem tem o respeito, quem tem ali a dedicação, vai fazer. Só que não tem ninguém para puxar a orelha do camarada que não faz e está ali recebendo dinheiro público. Por quê? Porque quem deveria fazer não é avaliado. E aí você vai querer opa, peraí, eu vou puxar a sua orelha também. De novo, uma decisão política que atrapalha o operacional. Sim, e precisa ser. Ou seja, quem deveria avaliar, não avalia por questões políticas, né? Não quer criar inimizade, coisa do tipo, e acaba meio que... Eu já vi locais aqui em São José repleta de funcionários. E aí, quando se fala num lugar grande, né, cheio de funcionários, a gente pagando por eles. Todos em boa parte, 95% enrolando. Por que é que não se cobra? Porque quem estava para cobrar era um cargo comissionado. E aí esse cargo comissionado, ele não pode ter reclamação no 56, porque senão ele perde o cargo dele. Olha a fragilidade. Mas espera aí, é qualquer reclamação? Espera aí, se for uma reclamação pertinente, eu costumo falar para o pessoal da minha portaria, eu quero que morador reclame que vocês estão fazendo o serviço de vocês. Não deixei entrar, Juliano. Beleza, por quê? Não deixou? Porque não fez isso. Beleza. Não está no procedimento, não está no protocolo de segurança. Tá certo. Agora, se morador chegar e falar que você reclamar que você não fez o seu serviço de segurança, tchau, desculpa, mas eu não tenho nem vínculo empregatício, eu contratei uma empresa. Eu vou cobrar o quê? Da empresa. Peraí, você não treinou, você não capacitou, você não cobrou. Então, a gente só precisa fazer o quê? Cada um fazer o seu papel, cada um cuidar do seu quadrado, cada um assumir a sua responsabilidade e todos os procedimentos eles precisam acontecer de cima, você falando uma questão política, para baixo e de baixo para cima. Né? E, inclusive, o munícipe avaliar. E o munícipe, para mim, ele tem que falar com o professor. Ele não tem que falar com o diretor da escola, com o coordenador. Por quê? Porque o professor, ele sabe dos perrengues para dar aula para criança. Tá legal? Não. Tá faltando material? Ou tem desperdício de coisas aí, poderia ter feito outra coisa? A educação é uma secretaria riquíssima, São José. Uma avaliação feita de uma forma mais ampla, mais completa, né? Envolvendo vários níveis, diferentes dimensões aí, né? Diferentes... Vou trazer para a minha cidadezinha de novo. Quando a gente fez a contratação de zeladoria e trocamos a empresa, a gente chamou todos os munícipes para o debate. Quem quiser vir e tal. As empresas estão se apresentando. A gente se reuniu com o conselho e tal, a gente deliberou, a gente fez todas as considerações, ajustamos. Depois, agora, eu estou apresentando um projeto macro, porque eu quero adotar um terreno da prefeitura, do lado da prefeitura está abandonado.
a gente tem essa possibilidade de fazer isso, mas eu preciso seguir todos os procedimentos, né? Burocracia que precisa ser feito. Então eu preciso apresentar um projeto. E para eu colocar cobertura na minha garagem, dentro do meu condomínio, vou cobrir, viabilizar. Faço por procedimento. E que tudo bem, está tudo certo. Só que como é que eu tenho feito isso? Eu tenho feito projeto paisagístico, mudanças de portaria, desenho, fachada, tudo, e tenho aberto para o morador. O morador participa. Sim, ele faz, ele agrega, ele sinaliza, aí eu tenho um respeito com o dinheiro dele, eu sou mais assertivo, o planejamento é melhor, eu tenho menos transtorno. Eu tinha uma moradora que fez um pedido, sabe, dá para abrir uma porta no salão de festa, lá tal. Só que no bloco dela era diferente da rotina do meu. E eu falei, nossa, mas aí a gente deixa um pouco mais vulnerável, segurança, 2 entradas e tal. Não descartei, aí veio outra e faz uma observação. Dá para abrir a porta lá, coisa? É porque fica estranho, porque os visitantes entram junto com os moradores. Toim. A necessidade e a rotina daquele bloco é diferente do meu. Então não é uma vontade do Juliano, é uma necessidade do munícipe. E como é que você escuta o munícipe? Quem é o porta-voz do munícipe em São José? O funcionário público. E os políticos não escutam a gente. Porque a agenda é política, não é técnica, né? Sim. Quem deveria levar a demanda pública de São José é a gente. Vai no postinho, conversa com o pessoal atendente, cara, eles vão falar para você quais são os problemas sérios. E quem aponta a solução muitas vezes não é valorizado, não é respeitado, não recebe uma promoção. Na verdade, não seria nem os vereadores, seria a própria linha administrativa do executivo que devia estar muito atento aos feedbacks dos funcionários, né, que estão ali no ponto de contato, ali, né, na linha de frente do atendimento. Então, e aí assim, a questão, você virar e falar, era muito simples, você virar ao escândalo que teve na saúde. A gente sabe de muita confusão que tem. E é uma secretaria muito melindrosa. Por quê? Cara, se trata do ser humano na pior necessidade dele. Então, como é que você avalia? Onde estão as falhas? Como é que você corrige isso? E se como tem na proposta, nas políticas públicas aí que o Novo está propondo, a ouvidoria para o servidor público, como é que você enxerga essa questão? É importantíssimo e é fundamental para a gente. Comunicação para o servidor público poder levar essas preocupações, que não seja na linha de comando dele, porque, né, você pode ter algum tipo de problema. Sim, canal de comunicação. Só assédio moral é o que mais tem. Sim. Não dá para usar a palavra assédio moral. Tem, existe, isso pode em toda a secretaria. Porque o cara vai ali e faz um apontamento. E aí a pessoa entende como pessoal. E não como uma melhoria de serviço. Se o cara tem um piano para carregar, você tem um piano aqui, ó. Você tem toda uma estratégia para você movimentar. Você vai desafinar ele. A hora que você balançou, você já desafinou ele. Mas a hora que você vai fazer a trajetória toda da mudança, você tem que ter um planejamento. E aí você precisa de um monte de movimento. A questão da racionalização dos cargos comissionados, que também está na proposta, ele vem de encontro a isso que você falou, né? Ou seja, a gente valorizar um pouco mais os servidores de carreira, diminuir a quantidade de cargos comissionados, dificultar um pouco a questão de uso desses cargos como fonte de apoio político, ou seja, uma gestão mais técnica. Faz sentido isso? Eu costumo falar, cargo de chefia tem que ter. Porque quando você faz um plano de governo, você tem que ter pessoas que monitorem tudo aquilo e que façam aquilo acontecer. Uhum. E aí você precisa das pessoas de confiança sua, e aí você vai escolher estrategicamente o que te convém. Ponto. Mas o operacional de tudo isso, que vai fazer com que esse sonho lindo aconteça, é o funcionário público. Quando você coloca cabide, você começa, a gente chama isso de cabide na prefeitura. Sabe? Você começa... Os cargos comissionados. Sim. Os cargos que a gente chama de cabide, porque o cara tá ali só... Ou pelo menos os cargos em excesso, talvez, né? Talvez aqueles que não tenham uma função... Então, mas na grande maioria não é técnico. O técnico geralmente são chefias e diretorias. Aí você vai ter um monte de assessor para fazer controle de carro. Para que o cara tá ali? Certo, entendi.
você não dá uma promoção, o cara controla a frota de veículos. Um chefe de manutenção de alguma secretaria. Por que não pode ser um funcionário público e tem que colocar um cabide ali? Porque é uma coisa técnica. Eu tenho que fazer o quê? Consertar a parede. Eu tenho que entregar a parede. Eu não preciso botar um cargo de chefia. Não, cara, isso você consegue com planilha, você consegue fazer entrega, você consegue monitorar. E a gente acaba ficando muito desmotivado porque isso acontece. Não tem dinheiro para nada, para comprar o material, para te dar R$1 no seu vale-refeição, mas tem para bancar aquela montoeira de cargos comissionados que o salário é diferente. A gente não recebe muito mais do que a gente para fazer coisas que talvez nem muito menos. Né? Então isso frustra, isso cai no desempenho do funcionário público, e aí muitas vezes as pessoas vão dizer, ele está lá forgado. Né? Cara, ele acaba consumindo, né? O cargo comissionado acaba consumindo recursos que podia ser direcionado para uma valorização mais decente do funcionário público que está lá. Sim, a gente está... E aí, mais uma vez, eu trago a história da cidadezinha. Né? No condomínio, a gente já vem debatendo o assunto, amadurecendo a ideia. Eu estou preparando os meus condôminos. Hoje a gente tem lavanderia automatizada. Você vai lá em aplicativos, do seu apartamento você monitora, você faz tudo, você agenda. O mercado, você sabe o que tem dentro. Né? Então, eu estou deixando cada vez mais o funcionário, o morador fazer o serviço dele. Isso sai mais barato. Qual é o próximo passo? Mexer na estrutura da portaria. Porque se eu transfiro para o outro fazer, sai mais caro. Aí eu deixo de fazer o meu funcionário público trabalhar e ponho para outro fazer. Eu pago meu funcionário público e eu pago outro. Eu pago outra empresa terceirizada. Aí se cada vez mais... Por isso que eu falo, cara, tá numa falência. Você paga 2 folhas de pagamentos e você sabe. Aí você paga 70% de uma folha de qualquer empresário aí vai pagar do funcionário, 70% de impostos, sendo que uma máquina gorda dessa que deveria trabalhar pra gente, não, a gente trabalha para sustentar ela. Então a gente começa a cortar essas coisas, cara, sobra dinheiro no caixa, né? E aí você fala em gestão. Eu tô cheio de obras para fazer. O pessoal fala assim, nossa, como é que vai fazer isso? Vai ficar fortuna. A parte mais cara está aqui, o projetista. Eu estou dando o projeto. Agora, como é que a gente faz isso? A gente deixa a nossa portaria mais autônoma. A gente troca 4 funcionários por mais por um. A gente desloca aqui, a gente melhora a qualidade aqui dentro e a gente vai fazendo isso. É planejamento, é estratégico. Muito bom. Então, essa aqui é a visão do Juliano, nosso pré-candidato a vereador pelo Partido Novo. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês gostaram dessa nossa conversa, tem algo de novo em você. Então, queria partir para as considerações finais, Juliano. Eu faço um convite, né? Me sigam nas redes sociais, do @Garavaggio, que é da minha empresa, vou deixar no link. Do partido também. Estou criando uma página específica para a campanha agora de 2024. Pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais, aprender. Eu tenho um canal no YouTube chamado Juliano Garavaggio, um professor na roça, porque minha empresa é Garavaggio, então eu sou conhecido como Juliano Garavaggio, Juliano Funcionário Público, Juliano Souza, tenho vários nomes, atual síndico. Espero ser conhecido como Juliano Vereador de São José. Mas vou deixar os links, se o pessoal quiser conhecer, acompanhar aí, mandar pergunta, estamos aí para ajudar. Isso aí, então. Então, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like e ative o sininho para acompanhar as novas novidades. E compartilhe esse vídeo, vamos viralizar esse negócio. Isso aí, então vou encerrar aqui mais um M30Cast. Muito obrigado. Valeu, obrigado, foi um prazer. Obrigado a todos que acompanharam a gente.